Oiê! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio do Fala Pri Podcast. Uhul! Gente, minha maior alegria é poder trazer aqui, né, pros episódios do podcast, pessoas com história, pessoas com conteúdo. Porque além de eu poder compartilhar com vocês, eu aprendo muito. E eu adoro, né, poder aprender, enfim, de tudo um pouco. E hoje, eu estou trazendo aqui novamente, pela segunda vez, é o primeiro convidado meu que volta, assim, pela segunda vez. Mas é porque tem muito conteúdo a compartilhar, né? É isso aí. Então, gente, recebam com palmas, muito carinho, o William Marcelino, da Portal Imóveis. Eba! Bem-vindo de volta, obrigado, William. Que delícia te ter aqui. E o William, gente, ele veio acompanhado hoje, né? Sim. Veio acompanhado do Charles. Prazer, Charles, te conhecer, prazer, viu? Prazer todo meu. Palmas pro Charles também. Gente, eu falei que nós já estávamos fazendo um briefing aqui antes de entrar, né, no episódio. E esse episódio, gente, é pra você. Tá? Você que tem o sonho de ter o seu imóvel, né? Você que tem dúvidas em relação a financiamento, se vale a pena, se não vale a pena, qual é o melhor caminho, né? Qual é o melhor financiamento para você. Então hoje eu trouxe o William e o Charles pra gente desmistificar né, todos esses mitos do financiamento imobiliário. Então, se você ou alguém que você conhece, tá, e tem esse sonho, né, para realizar, já encaminha esse episódio, né? É isso aí. E procura a gente. E procura o William da Portal Imóveis, gente, por favor. Bom, William, conta pra gente como é que nasceu aí, né? Depois eu vou passar a voz aí pro Charles. Como é que conheceu, como é que aconteceu essa amizade, esse entrosamento entre vocês, enfim. O Charles, a gente já tem uma amizade há uns 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? Exatamente. Foi num café. Num né? café? Isso. Meio... Formal, sem... Ali. Na verdade, não tinha nem, assim, uma pretensão de uma parceria. Foi algo muito incomum mesmo, sabe? Foi amor à primeira vista. É. Gente, pra quem não sabe, o Charles, ele é um correspondente bancário. Isso aí. Isso. Perfeito. Eu não sabia, assim, né, desse termo e tal, tava conversando com os meninos sobre isso. E o que... Vamos perguntar pro Charles... O que é, né? Para você falar um pouquinho de você, da sua trajetória, tá. Como que você se tornou um correspondente bancário e o que isso significa de fato, enfim, e trazer isso. Como ajuda a gente, como ajuda, né? Os corretores aí, de imóveis e tudo mais. Surgiu, eu comecei como correspondente tem uns 7 anos atrás. O William, junto com mais um pessoal aqui, foram os primeiros clientes que a Agiliza teve aqui na cidade de Limeira. Sou de Piracicaba, sou do Rio, né, do interior do Rio, mas moro em Piracicaba e é muito engraçado porque eu, quando montei o correspondente bancário, não tinha escritório físico, como não tenho até hoje, tá? No entanto, eu ia oferecer o meu serviço em Piracicaba e o pessoal falava, onde é o seu escritório? Aí eu falei, puta, eu não tenho escritório. Aí o pessoal deixava eu de lado. Aí eu falei, pô, eu tenho que mudar a estratégia, eu vou para outras cidades. A primeira cidade que eu fui foi Santa Bárbara do Oeste, onde sou muito grato ao pessoal da Imobiliária Carvalho, que foi o primeiro cliente que eu tive, ainda somos parceiros. Depois eu comecei a vir para Limeira, Rio Claro, Americana. Aí o pessoal perguntava, onde é seu escritório? Eu falava, lá em Piracicaba. Eu falei, pô, o caminho é esse aqui. Porque lá em Piracicaba, pelo visto, eles não vão se deslocar. Não vão querer ir lá tomar um cafezinho. E aí começou. Hoje hoje a gente está presente em várias cidades aqui do interior de São Paulo, né? Em Goiânia também, Brasília, São Paulo, capital. Estamos nos preparando agora para ter um escritório físico realmente, porque até hoje não teve essa necessidade de eu ter um... É tudo tão rápido, é tão dinâmico, você faz tudo através do celular. Tudo. Entendeu? Então a gente consegue ter um domínio disso que não existe a necessidade específica de eu ter um local físico, entendeu? Sim. E os meus clientes, através do trabalho que a gente faz, eles compreenderam muito isso, tá? E o que a gente busca? A gente busca fomentar o crédito imobiliário, aprovar o cliente para quê? Para que ele realize o sonho, para que a imobiliária, para que o corretor consiga fazer a venda quando há necessidade do crédito imobiliário. Então a gente vai na fonte, vai buscar
qual é a melhor opção de crédito para esse cliente. Hoje, nós trabalhamos apenas com bancos privados. Itaú, se você me permitir, Itaú, Santander, Bradesco e o Banco Inter. Os bancos públicos, Caixa e o Banco do Brasil eu não trabalho, tá? Por uma série de fatores. E como que foi para você, William, essa questão dessa parceria? Foi uma necessidade que você sentiu em ter alguém, né, que fosse mais, vamos dizer assim, focado nisso e tivesse esse know-how? Como é que foi? Sim. Bom, como no podcast anterior aí, o financiamento era de uma forma diferente, a gente tinha acesso direto aos gerentes, né, bancário ali, a gente ia na agência e fazia os financiamentos. E começou a estreitar muito isso, né, a demanda também aumentou e aí começou a aparecer os correspondentes, né? Alguns a gente acabou não tendo essa ligação. O Charles veio, apresentou o trabalho dele e a gente, né, firmou esse caminho junto aí, tá 7 anos junto. E ele ajuda muito, né? Tanto que agiliza mesmo, né? Para agilizar e tira, né, um peso da gente. Pô, precisa de uma simulação. Eu mando pro Charles hoje os dados da pessoa, né, ali a renda dela, os documentos. Charles faz uma simulação para mim, a gente até de domingo, né, a gente já chegou a fazer isso. Desenrola o processo, agiliza literalmente, que a empresa do Charles chama Agiliza. Isso, com 2 L's. E isso ajudou muito, eu creio que não só a minha imobiliária, mas o ramo também, né, e hoje por ser um ramo mais agressivo, você precisa de agilidade e rápido. Sim. E você não fica ali fazendo uma simulação, entrando no site de banco, nada. Então eu já mando para ele manda correspondente. Ele procura o banco que a pessoa se encaixa melhor. Isso é muito importante, né? Isso ajuda muito, tá? A gente já teve um caso da pessoa ser correntista de um certo banco e ele insistiu por muito tempo. A gente não conseguiu evoluir. O Charles falou, olha, eu acho que se a gente fizer esse financiamento em tal banco, você vai aprovar. No dia, né, Charles? A gente conseguiu aprovar a pessoa. Tem várias situações dessa, que é assim, o que acontece? Eu costumo dizer que a Agiliza é uma ferramenta para o corretor parceiro, para a imobiliária parceira, fazer uso. Para quê? Para que o corretor, para que a imobiliária foque no principal produto deles, que é atender o cliente e vender, oferecer o melhor produto para o cliente, entendeu? O resto deixa conosco. Aí nós vamos na fonte buscar qual que é a melhor solução para esse cliente. Muitas vezes o cliente fala, eu sou correntista do Itaú, Santander, Bradesco, e nem sempre esse é o banco que vai ser aprovado. Às vezes ele pode ser correntista lá, um Prime do Bradesco, e ele não vai ser aprovado. Desculpa cortar, até a taxa de juro, né, Charles, também acaba tendo uma variação de um banco para outro, e a gente sempre vai mostrar a melhor proposta, né? Eu estou com um caso agora, que entrou hoje de uma imobiliária parceira lá de Indaiatuba. Ela é correntista de X banco, aí eu não vou citar, X banco. Ela queria muito fazer no banco dela. Eu falei, olha, no seu banco vai aprovar um percentual que não é o que você precisa. Vamos levar você para um outro banco. Ela concordou. E amanhã, muito provavelmente, a gente vai estar fazendo a aprovação de crédito dela. Entendeu? Uau, isso que é agilidade, hein, gente? Isso aí. Viu, meninos? Deixa eu perguntar. E quais são os principais tipos de financiamento imobiliário que existe atualmente? Existe uma série de financiamentos, tá? Para aquisição de imóveis novos, né, lançamentos. A Agiliza é especialista em imóveis de terceiro, tá? Ok. A gente não trabalha com lançamentos. Isso tem diferença. Com futuro. Gente. Eu não trabalho com isso por uma série de fatores que, é um tema um pouquinho longo, talvez tenha que se estender um pouco mais. Financiamento de terrenos, hoje, os bancos privados existe o mito de que somente a Caixa faz terreno. Não. Hoje, nós temos 2 bancos privados fazendo terreno, que é Bradesco e o Inter. No entanto, no Inter, a condição para financiar um terreno é que ele seja em condomínio. E também fazemos a parte de construção. Apenas 2 bancos no Brasil hoje fazem construção. Um é a Caixa, sabidamente, é inegável, todo mundo conhece, mas nós temos um outro banco agora que está fazendo construção também, que é o Inter. Qual a condição para o Inter fazer a construção?
o terreno tem que estar em condomínio e quitado. Dessa forma, ele consegue financiar até 100% da obra, tá? Poucos bancos fazem isso. Ô Charles, e ele faz o financiamento, aquisição de terreno e construção, né? Não. Que é a modalidade. No caso seria para isso. Mas no caso do Inter, por exemplo, eu estou citando o banco que... Sim. O único banco privado que faz hoje construção. Para ele fazer a construção, o terreno, William, tem que estar quitado e dentro de um condomínio. Essa é a condição para ele fazer o financiamento da obra. Agora, o terreno, o Inter faz e o Bradesco. O Bradesco faz o terreno, não necessariamente precisa estar dentro de um condomínio. No entanto, para fazer somente o terreno no Inter, existe a condição de que o terreno tem que ser dentro de um condomínio, tá? Entendi. Tá. Desculpa. Não, pode falar. Só para reforçar um pouquinho, a aquisição de terreno e construção é a Caixa. É a Caixa. Né? Ela tem... É a Caixa. Já tem anos de experiência, de know-how. Por enquanto é o único banco que faz realmente a condição do terreno e construção. Viu? E diante de tantas coisas acontecendo no cenário, quais são as vantagens? Existe ainda vantagens, né? Que isso é uma dúvida muito grande. Existe vantagem em se fazer um financiamento imobiliário, gente? Olha, existe algumas pessoas aí, tá muito comum, muito em moda, falando que, é melhor você deixar o seu dinheiro aplicado do que entrar no financiamento. Paga o aluguel ali. Cara, quem tá falando isso, eu garanto para você que ele tem alguns imóveis já no nome. Já tem. Ele quer que você compre essa ideia, compre o produto dele, mas não tem. O sonho do brasileiro é ter seu imóvel próprio. A partir do momento que você fica pagando aluguel, você não tem imóvel, você não tem patrimônio, você não tem nada. De uma hora para outra você pode estar sendo despejado. Então, vale muito uma programação financeira para que você venha adquirir o seu imóvel através de financiamento. Por quê? Você está criando patrimônio e está saindo de uma renda que você nunca mais vai ver. Aquilo lá, você está pagando algo que não é seu. Essa pergunta que você fez, ela é muito pertinente. Eu entendo assim da seguinte forma. Você está adquirindo um imóvel, você faz lá o prazo máximo, né? Que são 30 anos, né? 35 anos. Mas você está pagando um patrimônio seu, né? Um imóvel que seja seu. E existe várias modalidades, né? A gente pode fazer aí que tem a decrescente, né? Tabela price, tabela saque. Tabela price é aquela que as parcelas são meio que constante do começo ao final, e a saque ela é decrescente, tá? E com isso daí, o dinheiro nosso, né? Infelizmente ele não tem um valor, né, assim, do mercado, e o imóvel ele tem a valorização dele, né? Total. No ano ali. Total. Então assim, hoje você faz um financiamento, compensa muito. Isso daí o Charles falou no começo. Não tenho compensa demais, porque hoje o que você financia, daqui 2 anos, 3 anos, aquele dinheiro você não vai mais conseguir comprar esse imóvel, e você já está né, dentro do seu imóvel, com segurança, sua família, né? Que isso ajuda muito, né? E para aumentar o patrimônio. Com certeza. Exatamente, a construção de patrimônio. Uma coisa que eu sempre falo pro cliente. Essa parcela está um pouco apertada para mim. Vale a pena o esforço. Deixa de dar uma saidinha, deixa de adquirir, deixa de talvez até viajar esse ano, mas vale a pena o esforço. O que acontece? Nós temos um fator aqui que é o valor monetário de moeda. O valor monetário da moeda hoje, da sua parcela hoje, um exemplo, R$5.000, daqui um ano esses R$5.000 não representam no seu orçamento o que ele representa hoje. E aí você vai jogar isso para o imóvel. O valor desse imóvel hoje é X. Daqui um ano eu tenho certeza que você não compra mais ele com esse valor, devido à valorização. Principalmente imóveis novos e em condomínio, que tem um gap de valorização maior. Aí o William pode falar muito melhor do que eu. E aqui em Limeira, nós somos uma das cidades que mais tem condomínios? Sim, é verdade isso? A gente conversou, né, no outro podcast. Limeira, na região nossa aqui,
Nós somos das cidades que tem mais condomínios aí. Limeira é fantástico. Limeira é fantástico. O Charles... Posicionamento geográfico dela está num dos maiores entroncamentos viários aqui do país. Tem uma cercada de cidades aqui que tem universidades. Então, Exatamente. muita gente está deixando da capital para vir para o interior. Sim. Eu faço muito financiamento de pessoas que moravam em São Paulo e estão vindo buscar uma qualidade de vida aqui no interior. E Limeira é uma dessas cidades. Ô, Charles, isso foi uma movimentação que começou com a pandemia? A pandemia mudou totalmente o cenário, tá? Na pandemia, nós descobrimos, por exemplo, eu vou falar por mim, que a Agiliza realmente ela não precisa ter uma sede fixa. Sim. Eu já trabalhava antes, o meu pessoal já trabalhava home office. Antes mesmo da pandemia. E hoje você vê que a pessoa que trabalha, a pessoa que tem uma empresa, que ela vai lá uma vez, 2 vezes no escritório, ela rende muito mais trabalhando do lado de casa, junto à família, o conforto emocional, ela adoece menos, estressa menos. Por quê? Porque está ali no contato família, né? diário com a família, sai da casa, vai... E o interior ele está o pessoal da capital está descobrindo o interior. Aqui você sai do seu trabalho, dentro de 10 minutos você está dentro da academia. Você almoça em casa, você pode buscar um filho, coisa que na capital você não tem. Então todos esses componentes fazem com que tornam o interior muito atrativo e Limeira está inserida nisso. E como o Charles falou, localização, né? A gente tá privilegiado. 135 quilômetros de São Paulo, Ribeirão Preto 150 quilômetros, Sorocaba. Viracopos, os maiores aeroportos do país, conexões viárias aqui, muito fácil. Sim. Para Minas, né? Onde a gente quiser. Tudo. Uma região muito fantástica, muito incrível. Em termos de tecnologia também. Muitas universidades aqui próximas a Piracicaba. Nós temos aqui várias universidades aqui. Um campo tecnológico muito forte aqui. Viu? E a gente falou de banco privado, de financiamento. Existe um que você fale assim, esse banco privado é melhor ou não? Depende do cliente, depende da situação. Tudo é momento, tá? Tudo é momento. O que acontece? Isso é uma pergunta pertinente. Todo mundo pergunta, qual o melhor banco para financiar hoje? O melhor banco, desde sempre, é aquele que vai aprovar o seu crédito na melhor condição. Nem sempre esse banco é o banco do seu relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento no seu banco e o seu banco não vai fornecer o crédito, não vai te dar crédito. Quem vai ser um outro banco. Fato que eu acabei de mencionar aqui. Acabou de mencionar, exatamente. Entendeu? A pessoa precisa... eu sou correntista há anos de determinado banco, eu tenho meu relacionamento lá, eu falei, esquece, não vai aprovar nesse seu banco agora. Vamos para um outro. Eu sugeri ela para uma outra via, um outro banco. Tá? E essa questão aí dos 35 anos, né, que nós, só voltando um pouquinho, ninguém fica pagando um financiamento imobiliário 35 anos. A média na faixa de imóveis SBPE, o que é SBPE? São imóveis que são acima do Minha Casa Minha Vida. Essa faixa, a média no país gira em torno de 9 a 11 anos, 10 anos. Até 6 anos, né? Tem gente uma pessoa bem organizada financeiramente, focada, ela vai quitar isso em muito menos anos. Ou seja, é uma vantagem muito grande você sair do aluguel. Como eu disse, tudo é planejamento. A partir do momento que você se planeja e faz um esforço, deixa de dar uma saidinha, deixa aquela viagem, porque daqui a pouco essa parcela, o valor monetário dela, como eu estou te falando, hoje ele representa X% no seu orçamento, daqui 1 ano, 2 anos, ele não vai estar representando isso. E viu, você acredita que a pessoa precisa ter a conta no banco para fazer financiamento? A aprovação de crédito, às vezes a gente consegue fazer a aprovação do crédito do cliente sem ele ter uma conta. No entanto, para avançar, é necessário a pessoa ter conta corrente naquele banco que está concedendo o financiamento, haja visto as parcelas serem debitadas em conta. Então é necessário a pessoa ter a conta no banco. Ele tem que ter o relacionamento ali, né, com o banco. Aí ela vai abrir a conta e... Vai abrir a conta normal, a gente roda o crédito, aprovando o crédito, sequencia a operação de crédito dela e depois vai vir, as parcelas são debitadas em conta. E na abertura de conta, a gente já rodou bem o processo já. Ah, sim, o processo já está bem adiantado. Então não é aquele risco, eu tenho que abrir em todos os bancos para aprovar? Não.
Então o Charles faz essa pesquisa, né? E fala, olha, William, segue com o cliente, vamos seguir para esse banco. Né? A gente montamos ali, faz toda a operação, né? Praticamente. Eu costumo dizer que o trabalho nosso da Agiliza ao longo desses anos, nós começamos a fazer eu costumo dizer que nós fazemos um trabalho de alfaiataria e não de camisaria pronta, tá? A gente não é aquele correspondente que chega para o cliente e fala, ó, esse aqui negou, me dá outro crédito. Não, negou por isso e por isso. Se fizer isso, você vai ter uma chance grande de aprovar. A Agiliza hoje, ela consegue identificar qual a melhor situação para aprovar o crédito do cliente. A gente não se contenta em simplesmente dar negativa. Ó, negou. Não, negou por aquele motivo, entendeu? Então a gente vai viabilizar, estruturar esse cliente para que ele venha obter o crédito dele, antes mesmo dele estar abrindo conta no banco, tá? A gente vai identificar qual a melhor opção, nós apresentamos as simulações, o cliente escolhe a simulação que faz sentido e aí nós vamos estruturar ele dentro do banco para rodar o crédito, tá? Isso a gente consegue o quê? Uma assertividade maior nas aprovações de crédito, tá? Legal. Por isso que assim, a gente quando tem um parceiro como o William, como tantos outros que nós temos, a gente faz questão de que a imobiliária, os corretores entendam esse processo de financiamento, porque senão a gente só vai ficar dando um murro em ponta de faca. Porque é um conjunto. Né? Se eu consigo já levar para ele bem adiantado, ele consegue ter uma resposta rápida, né? E a gente consegue ter uma simbiose que o objetivo principal é aprovar o crédito do cliente. Exato, esse é o objetivo. E clientes hoje em dia que, né, enfim, com renda informal, eles conseguem financiamento também? Eu vou te falar um dado. Eu gravei um vídeo um tempo atrás aí falando que 80% das aprovações de crédito hoje da Agiliza são de pessoas profissionais liberais, autônomos. E eu te falo mais, eu acho que eu estou errado nesses dados. Eu acho que isso aí está na casa de 85%, 90%. Uau. Muitas vezes eu nem uso o imposto de renda. Melhor cenário ideal. Olerite, imposto de renda adequado com a renda que está pedindo na simulação. Quando trata-se de profissionais liberais, a gente sabe que ele não é todo mundo que declara por uma série de fatores, tá? Então a gente tem que o quê? Identificar em qual banco esse cliente tem melhores condições e aí cada banco vai pedir um determinado comprovação de renda. Uns vão pedir extratos, outros vão pedir uma declaração de contador. Então a gente tem que fazer o quê? Esse filtro e apresentar para o cliente. E para quê? Para que a gente tenha sucesso na aprovação do crédito. Então, a gente simplesmente subir uma aprovação de crédito sem eu identificar esse cliente é inaceitável. A Agiliza não trabalha dessa forma. E um cliente que já tenha algum financiamento ativo, assim, ele consegue? Consegue, isso é um mito. Todo mundo acha que por ter um financiamento não consegue um outro. Vai da sua renda, da sua capacidade de crédito, tá? Então, assim, se você tem lá um financiamento ativo, onde ele pega uma parte da sua renda, mas você quer um outro financiamento, se a sua capacidade de crédito é suficiente para aquele financiamento mais o outro que você está pretendendo, é perfeitamente possível. Você está até fazendo para mim, né, Charles? Exatamente. Exatamente. Como assim? Mas esse aqui é um hobby. Ele está fazendo um financiamento de hobby. Não, esse aqui lida com números aqui, ele sabe o que é bom. Mas... E financiamento é uma forma de você capitalizar também, tá? Para quem não sabe, é uma forma de você capitalizar, tá? Fale mais sobre isso. Cara, é assim, o que eu falo? Vamos lá, você vai deixar de comprar um imóvel hoje. Esse imóvel, um exemplo, R$500 mil. Daqui a pouco esse imóvel vai estar sendo vendido aí por R$600 mil. Você, através do financiamento, você pode vender esse imóvel e capitalizar, alavancar até a renda. Não necessariamente porque você comprou esse imóvel hoje através de financiamento que você não pode quitar ou vender para alguém no dia seguinte. É o que o Charles fala, acho que assim, ó, tem muita propriedade, Priscila, porque você pode comprar um imóvel comercial hoje. Uhum. Você já tem sua moradia, né? E hoje já te sobra uma parte da sua renda, né? Você já está estabilizada.
você não precisa tirar o dinheiro que você tem lá, né? Na aplicação? Na sua aplicação. Você compra um imóvel, pode locar ele, né? Você vai estar aumentando o seu patrimônio. Por um tempo ali, ele mesmo vai se pagar, né? A gente costuma falar assim, né, Charles? Uma boa parte ele se paga. Até chegar um momento do financiamento que o aluguel ele vai pagar as parcelas. Pagar o imóvel. Mas pense, você comprou um imóvel hoje, um negócio de oportunidade. Pô, vou comprar através de financiamento, ficar 30 anos. Se aparece daqui 3, 4 meses uma pessoa querendo comprar esse imóvel, você consegue vender ele num valor maior. Você não capitalizou? Você não alavancou renda? Através de quê? De um financiamento. Que às vezes você acha que nem vai conseguir. Mas se você aí, tem dúvida, entre em contato conosco aqui da Agiliza, hein? Viu? Charles, e essa questão do histórico de crédito do cliente? Ela conta? Conta e muito. Conta e muito. Isso é fator relevante, preponderante, eu diria. O que acontece? Antigamente os bancos, eles determinavam uma taxa de juros, 10%. 10% era para aquele cliente, como o William, bom pagador, e também para aquele outro cliente que não era tão bom pagador assim. Hoje, de uma forma mais, eu digo assim, mais apropriada, os bancos atrelam muito ao CPF do cliente. Um exemplo, o William é um bom pagador. Não seria justo uma outra pessoa que não é bom pagador ter as mesmas condições de juros que o William. Então o banco procurou equilibrar isso. Então hoje atrela-se muito ao CPF. No entanto, se você às vezes é correntista, vamos lá, um exemplo, vou citar aqui X banco, o Itaú, Santander, Bradesco e o Inter. Vamos lá, você é um cliente Personalité, Itaú, Prime do Bradesco ou Select. Do Santander. Se você, às vezes, você teve um problema nesse banco, não necessariamente isso vai implicar que você não consiga o financiamento em outro banco. Por isso que eu falei no começo, nem sempre o melhor banco é o banco onde você tem seu relacionamento. Tá? Isso a gente consegue identificar no filtro antes mesmo de estar enviando uma simulação para o cliente. Tá? Então, assim, o ideal é o quê? Que a pessoa tenha o seu nome sempre ali bonitinho, se torna mais fácil. Tá? Depois a gente vai fazer o quê? A estruturação para ele obter o crédito através de renda, esse tipo de coisa. Tá? Só me permite uma coisa. Mito. Todo mundo fala. Serasa. Minha pontuação no Serasa é 900. Isso não quer dizer nada. O que importa é o seu score dentro do banco, da instituição bancária. O score do banco não conversa com o score do Serasa. No entanto, os bancos identificam se você tem um Serasa ativo ou não. O score do Serasa é para comércio, é do Serasa. Não quer dizer que você tendo um score bom no Serasa, você vai conseguir o crédito no banco. E vice-versa. Às vezes, seu score no Serasa não está legal naquele momento, mas você tem uma capacidade de pagamento que o banco enxerga que você é um bom cliente para ele e ele vai te conceder o crédito. Por banco, a gente tem que provar que a gente vai conseguir pagar aquilo, né? Que a gente é um bom pagador. Naquele momento, a gente vai conseguir pagar aquilo. Então, o trabalho nosso da Agiliza, ele vai muito mais do que simplesmente aprovar e negar crédito. A gente consegue fazer um filtro e quando eu falo assim que eu gosto de ter parceiros e esses parceiros, eu gosto que eles entendam todo como que funciona essa parte de crédito imobiliário, é para que eles tenham esse entendimento e possam passar para o cliente dele também e confiar no trabalho que a gente faz, entende? Isso é muito importante, né, William? Muito. O cliente se sente muito mais seguro. Muito, muito. Né? Às vezes a gente tem alguma venda que está um pouco ali travada. Eu já chamo o Charles, falo, Charles, vem aqui, né? A gente consegue esclarecer de uma outra forma para a pessoa, passar também segurança, né? Isso é fundamental. Me permite, sabe o que acontece? Eu tenho a maior admiração pela área deles, corretor de imóveis. Movimenta a economia como um todo, construção civil, movimenta muito. Eu sou muito grato aos parceiros que eu tenho, desde sempre. Sou muito grato. O que acontece? Nós, como em toda profissão, nós temos os maus corretores. E os maus corretores atrapalham muito os bons profissionais.
Em que sentido? A profissão, às vezes, ela está um pouco degradada devido ao trabalho desses maus corretores, que o cliente, às vezes, vai chegar para uma pessoa totalmente idônea, competente, capacitada como o William, e o cliente, às vezes, ele não se abre para o William. Ele fica aqui, ó, travado. Prontinho para gradear com o William. Pô, achando que o William tá de olho simplesmente no bolso dele. Comissão. Comissão. Pô, o cara quer... E às vezes esse cliente vem pra gente, o corretor passa pra gente atender, a gente se identifica pra ele, faz uma abordagem bacana, que pronto, ele se desarma e às vezes ele abre muito mais pra gente do que abriria até pro corretor. 60%. Olha, que interessante. Às vezes você pode mandar seu imposto de renda completo pra gente enviar pro correspondente? Não. Eu mando direto. Ninguém tem acesso ao meu imposto de renda. Tá ótimo. Eu posso passar o seu contato pro correspondente? Pode. Pro Charlie ele manda imposto de renda. Manda tudo. Fala tudo. Você tá sem moral, Mas não é. É o mercado. Mentira. É o mercado que foi trazendo isso. Sim, exato. As pessoas têm o pé assim. No entanto, depois, quando a venda é concretizada, eu tenho certeza que esse cliente se tornou amigo e vai indicar muito mais parceiros para esse cara. Eu costumo dizer o seguinte para os corretores: o maior ativo que você tem não é essa venda que você terminou aqui. É esse cliente aqui que você deu um bom atendimento, porque esse cliente vai gerar tantos outros negócios para você que você não faz nem ideia. É a venda por indicação, hein? Exato. Né? A gente falou. Aí dá certo. Aí dá super certo. Tá no caminho. Entrando na área, a profissão do corretor é uma profissão que merece respeito e é uma das profissões mais longevas que nós temos hoje. Poucas pessoas podem estar ativo em sua profissão. Um corretor de imóveis, ele pode vender hoje para você e ele fazendo uma boa venda, ele pode vender para sua família inteira, para os seus filhos e até mesmo para o seu neto. Eu conheço uma corretora de imóveis que ela tem 84 anos, lúcida, trabalha todos os dias. Graças. Qual profissão permite isso? Pouquíssimas, correto? Então o corretor de imóveis ele tem que encarar essa venda aqui não como uma simples venda, mas como uma realização do sonho daquele cliente ali. E uma consequência, né, Charles? Um caminho, né? Você trilhar um caminho. Como eu te falei, gente, eu já tive a oportunidade de negociar com, né, sua família lá atrás, né? Isso é muito legal. E depois a gente se encontrar aqui, né? Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu não ia falar. Não iria. Né? Eu vendi, nossa. Aí você ia perguntar, pô, vendeu mesmo, não vendeu? Né? Então a gente sempre tem que trilhar um caminho correto aí. E ter essa parceria entre vocês, né? O cliente se sente mais seguro, né? Eu tenho certeza. Quando o William ou um cliente passa pra gente, pode ligar para esse cliente, primeira coisa que eu me identifico, olha, eu sou um correspondente oficial desses bancos, desse. Tô aqui para buscar o melhor financiamento para você. Nós vamos fazer as simulações, não tem custo, eu não cobro nada de quem está comprando, da imobiliária, do corretor, eu não... Aí eles até perguntam, mas como que você vive? O banco que você escolher fazer o financiamento comigo é o banco que vai me pagar. Isso é muito importante falar. O cara já se abre, vê que a gente está na melhor das intenções em procurar o que faz sentido para ele realmente, entendeu? Deixar bem claro, né, Charles? A gente não... Não cobro, nunca cobrei nada de ninguém. Então, assim, ele não recebe. Às vezes a gente vai fazer uma simulação, a pessoa fala, eu vou ter que pagar? Não, você não tem que pagar. O correspondente, ele recebe se a gente executar a venda, né? Tiver concretizar a operação. E é assim que ele, né, vai ter a remuneração dele. Eu já cheguei a fazer simulações para um cliente, mais de 450 simulações. E não fez o financiamento comigo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Fiz para vários corretores. No momento certo, eu tenho certeza que essa pessoa, a hora que ela se definir realmente que vai comprar o imóvel, eu espero, eu tenho certeza que ela, porque é uma pessoa idônea, eu tenho certeza que ela vai me procurar para fazer o financiamento. Fiz 450, faria 1000 simulações, sem problema nenhum. Esse é o nosso trabalho, entendeu? Porque a pessoa tem um receio, né? Às vezes a pessoa tem um outro entendimento, é mais melindrosa. E aí, só que, no entanto, esse caso foi um caso muito, muito legal de citar. E aí cai naquilo que eu te falei, né? Que você consegue o quê? Capitalizar. Por quê? Essa pessoa, na época, ela estava interessada em comprar um imóvel com um determinado valor.
E ela foi protelando. Ela tinha um terreno, ela tem um terreno. Esse terreno, à época, valia 200 mil reais. Hoje esse terreno vale pelo menos o quê? No Dama, William? Uns 450 mil? 450. Olha como valorizou. O imóvel que ela queria comprar naquela época, hoje vale muito mais, entende? É nesse sentido. E eu tô falando de um prazo aí de 2 anos e meio, 3 anos, tá? Não é um prazo longo, não é um prazo tá? longo. Viu? E uma dúvida, só a Caixa, a gente consegue fazer financiamento usando o FGTS só pela Caixa? Esse é um mito. Mito também? Esse é um mito. Mito, primeiro. A Caixa, ela é a administradora do FGTS. No entanto, se você for comprar um imóvel o qual você vai utilizar o FGTS, desde que você esteja enquadrado nas regras do FGTS, você pode usá-lo em qualquer banco, tá? As regras do FGTS é um tema vasto, denotaria muito tempo aqui com você, entende? Porque é muitas nuances. Tem muitas regras, muitas né? regras. Mais uma vez, você enquadrado nas regras, você pode usar o FGTS para comprar o seu imóvel em qualquer banco, tá? Ô Charles, eu já tenho o meu imóvel, eu tenho, né, mais FGTS aí para resgatar. Eu posso comprar um próximo imóvel? Pode, usando ele? Pode, com algumas condições. Se você tem um imóvel vamos supor aqui, nós estamos falando de Limeira. Se você tem um imóvel aqui em Limeira e você quer comprar um outro imóvel aqui em Limeira usando o FGTS, você não vai poder. No entanto, se você quiser comprar um outro imóvel em uma outra cidade onde não seja região limítrofe e não região metropolitana a Limeira, você comprovando a sua atividade laboral nessa cidade ou comprovante de endereço, você vai poder fazer uso do FGTS sim, tá? Então posso... Agora, se você tiver um financiamento ativo em qualquer parte do território nacional, você não pode usar o FGTS novamente. Enquanto você não quitar o financiamento. Porque essa é uma dúvida, né? Tem muitas dúvidas. Sobre o FGTS é um tema muito vasto mesmo. São várias nuances. E quando a pessoa está comprando um imóvel que já tem financiamento? Perfeitamente possível. Muita gente também tem essa dúvida. Pô, eu tenho um imóvel... Como assim? Eu quero comprar um imóvel... Ó, vamos lá, um exemplo para simplificar. O William tem um imóvel e esse imóvel está financiado. Eu quero comprar esse imóvel que o William está vendendo. Eu posso comprar através do financiamento? É perfeitamente possível, desde que o financiamento meu seja maior que o saldo devedor dele. Seja igual ou maior. Acima, né? Ok? Essa operação, tecnicamente, ela é chamada de interveniente quitante entre bancos ou simplesmente quitação do próprio financiamento no próprio banco, tá? Ou seja, o William tem um financiamento no Bradesco, eu vou fazer o financiamento em qualquer outro banco. Essa operação é chamada de interveniente quitante. Se o saldo do devedor do William for de 200 mil reais e o meu financiamento for de 190, eu não vou conseguir fazer essa operação. Para isso ocorrer, o William terá que baixar o financiamento dele para 190 ou eu conseguir financiar os 200 mil reais, tá? No entanto, o William tem lá um financiamento no Bradesco, eu também vou fazer o meu financiamento dentro do Bradesco. Essa é um interveniente quitante também no próprio banco. E eu posso usar o FGTS nessa operação, né? Desde que enquadrado nas regras, sim. Enquadrado a gente consegue usar, né? Consegue. E existe refinanciamento igual existe para automóvel? Existe isso? Olha só, essa é uma pergunta que todo mundo fala. Eu quero refinanciar o meu imóvel. A legislação brasileira até o ano passado não permitia isso. No entanto, foi aprovada uma lei a qual você pode refinanciar o seu imóvel. O que ocorre? Ainda não está em vigor por falta de clareza e definições das regras que vão serem aprovadas para que os bancos comecem a fazer o refinanciamento. Por exemplo, eu tenho um imóvel financiado no X banco e quero refinanciar ele. Então as regras ainda não estão claras se vão poder ser feitas somente no banco onde você já tem esse financiamento, qual o percentual que vai poder fazer, entendeu? Então as regras... Qual a taxa de juros, a lei existe, mas as regras ainda não estão claras. Gente, não estão definidas. Entendi.
E assim, quando a pessoa vai comprar um imóvel, o que é importante? Quais documentos são importantes que ela esteja atenta, assim, a eles, entendeu? Esse imóvel tem que estar regularizado, porque tem muitas pessoas que compram, inclusive eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, que ela comprou um imóvel, esse imóvel estava enrolado e tralá, tralá. Como é que é isso? O que é importante observar e o que dá para ser resolvido? Enfim. Primeira coisa que eu indico, vai comprar um imóvel, compra com corretor, com Cresce. Isso aí. Acabou. Sem isso, você não deve nem passar perto para comprar um imóvel. Porque você pode ter muitos problemas. Uau. Muitos é uma problemas. Dor de cabeça muito muitos grande. Problemas mesmo. O imóvel é um patrimônio que você está adquirindo, e se esse imóvel estiver atrelado com problemas na justiça, a pessoa que está vendendo, se ela tiver com problemas, principalmente processos trabalhistas, você pode lá na frente ter uma série de dor de cabeça. Então, o que eu indico? Sempre procurar um corretor com o Cresce, tá? Isso é básico. Aí a documentação, CPF, tudo regularizado na Receita, porque às vezes tem casos aí que a gente vai pegar e o CPF da pessoa não está nem regularizado na Receita. Isso é impeditivo para... É um caso leve, basta a pessoa ir lá regularizar, mas essas informações são importantes. E pegar junto a um corretor, ele vai tirar todas as certidões daquele imóvel. Quando envolve financiamento, a pessoa que está comprando, ela tem uma segurança maior ainda. Porque ela tem um banco, uma instituição por trás, que ela vai checar tudo a respeito do imóvel e dos vendedores. Então, muito dificilmente você vai ter problema com isso, tá? Até a parte de matrícula mesmo, né? A gente tem que levantar, o imóvel tem que estar 100% averbado, a construção ela tem que ser real, né? O que tá ali... A gente pega muito imóvel para vender e pergunta pra pessoa, e aí, tá tudo certo? Ah, tá tudo certo. Isso é comum. Ele vai e faz a venda. Aí ele te entrega a escritura sem registro do terreno. Só não tem nada, tá? Não tem planta aprovada, não recolheu nenhum imposto, a BITS, nem ISS. Aí a gente tem que fazer todo esse trabalho. É impossível? Não. Nós temos que levar. Vai demorar um pouquinho mais. O processo vai ser atrasado. Você tem que aprovar a planta, recolher a BITS, né? Então você vai partir para outros órgãos públicos, né? Que demandam tempo. Você estando com uma matrícula 100%, entrega para o Charles. Aí a gente corre atrás do financiamento. O que acontece? Muita gente chega e fala, o imóvel que eu estou comprando, eu estou comprando um imóvel direto com... E aí você vai lá, não, o imóvel está regularizado. Não, tá tudo bonitinho, tá 100%. Aí vai lá ver o IPTU, a matrícula está constando como terreno. O cara não deu nem entrada na documentação para averbar a área construída na prefeitura, não recolheu o INSS. Ou seja, esse é um processo que vai demorar um bom tempo. E aí, se eu aprovo o crédito desse cliente hoje, com certeza ele vai vencer. Nos bancos privados, antes, a aprovação ela tinha uma validade de até 90 dias. Hoje caiu para 60 dias, tá? Então, se você for pegar algo que você vai ter que averbar futuramente, com certeza esse crédito seu, a carta vai vencer. E aí fica sujeito a aprovar novamente ou não. A maioria das vezes não aprova novamente, tá? Então é algo por... Não pode perder o time. Não pode perder o time. Ele falou tudo. Não pode perder o time. Porque pode colocar a operação do crédito imobiliário em risco realmente. Muitas vezes a gente faz a simulação, né, Charles? Isso. Faz ali uma carta de intenção, né, dessa pessoa que ela tem intenção da compra do imóvel e entra com esse processo de regularização. Quando a gente já está ali no cartório fazendo o registro, a gente já fala, Charles, pode aprovar, porque eu só tenho mais 30 dias aí de registro. Então, quando a gente está na fase final, o Charles entra, aprova, e aí a gente já entra com a matrícula e avança. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, a gente assim, ao longo desse tempo, por isso que eu sempre falo, para se tornar parceiro da Agiliza, é simples, mas tem que ter uma simbiose, tem que ter clareza, porque não são todos corretores que têm essa clareza. Muitos corretores vão vender um imóvel para você para suprir uma necessidade momentânea e vai colocar uma comissão no bolso, mas ele não está nem aí preocupado com o crédito, se o crédito foi aprovado ou não, se o imóvel está regularizado, e depois só quer vender, entende? Então, por isso que hoje a gente tem um critério de selecionar muito os nossos parceiros, conhecer. Isso é conhecimento. A gente vai
assim, crescendo a parceria de acordo com as clarezas. Se tiver bom para você e para mim, tá tudo certo. Caso contrário, não faz sentido. Porque eu, graças a Deus, a gente tem clientes aqui hoje que a gente atende desde o começo e não abre mão do nosso trabalho devido à seriedade nossa, entende? Teve cliente da gente, já que a gente fez mais de 5, 6 financiamentos, né, Charles? Exatamente. Para a pessoa. Então foi assim, é pela confiança. E o que o Charles falou, uma coisa assim, de procurar um corretor credenciado, né? Uma coisa que te passa mais segurança. Eu já peguei venda, contrato, a pessoa pegou um sinal sem ter a matrícula não estava verbada, tá? Só estava como terreno, ainda no nome da loteadora. Ela não fez nenhuma simulação no nome da pessoa e pegou um sinal. Esse sinal, ele tirou a comissão dele naquele momento. Tem muitos casos. E criou uma situação para todo mundo, né? Então, o comprador e o vendedor acaba se prejudicando muito nisso daí. Então, a gente tem toda essa série de responsabilidade e de cuidado. Até mesmo os nossos contratos, o Charles já participou várias vezes, a gente só pega um sinal na assinatura ali junto propriamente já do contrato. Do contrato de financiamento. Porque aí não tem mais. A gente não deixa, sabe? Assim, Priscila... William, eu vou comprar, então tá ótimo. Eu sei que você tem o crédito provado, eu sei que você tem o dinheiro, porque o banco, ele financia uma parte é recurso próprio seu, mas que o momento que você vai dar esse sinal? É assim, tem que deixar isso muito claro para quem tá comprando, que seja comigo, com outra pessoa. Dá esse sinal no momento que ele estiver assinando o contrato de financiamento. Porque ali ele sabe que ele só vai pegar o contrato, recolher o ITBI e levar para registro. Então não vai voltar mais. Né? Ele não vai ter risco. Pode ter algum comunix no registro, alguma coisa, mas coisa que você consegue contornar, né? Consegue resolver. Mas, assim, tem que frisar muito isso. Rapidinho aqui, William. Me pode permita. Falar, claro. Há 5 anos atrás, eu peguei um caso que eu nunca vi isso. É um corretor que eu atendia, depois eu não quis mais fazer nada. Não faço. Por quê? Ele vendeu um imóvel para uma pessoa, olha isso, ele vendeu o imóvel. O dono do imóvel estava nos Estados Unidos. Ele vendeu o imóvel sem o conhecimento. Minha nossa. Deu a posse para a pessoa entrou no imóvel, reformou, mudou grade, pintou, deixou o imóvel bonitinho. Foi tentar o crédito, não conseguiu. E aí veio na urgência me procurar para eu tentar fazer o financiamento dessa pessoa. O que aconteceu? Um parente dessa pessoa que está nos Estados Unidos passou em frente ao imóvel, ele via lá todo dia aquela movimentação, que era, era pertinente ele passar em frente ao imóvel praticamente todos os dias. E um dia, numa conversa com essa pessoa nos Estados Unidos, com esse parente dele, aí ele falou, nossa, você conseguiu vender o imóvel lá e tal? Essa pessoa falou, como assim? Já tem gente morando lá e tudo. Cara, o cara veio dos Estados Unidos pra cá, deu um bochicho. Eu tive que, eu fui muito claro, eles vieram pra mim, falaram, esse cliente só vai ter condições de aprovar se ele fizer isso, mas vai levar um tempinho para ser aprovado. Aí entraram num acordo lá. Então, assim, conseguimos aprovar o crédito dele, mas esse corretor eu não quis mais atender e não atendo. Meu Deus. Entende? Então, tem várias situações dessa aqui que, poxa, você está lidando com sonhos das pessoas, entendeu? É muito complicado. Isso é caso até de polícia. De polícia. É caso de Cresce, entrar, caçar o Cresce da pessoa, entendeu? E tudo mais. Então, alguns corretores, eu faço questão, tenho o maior prazer, a Agiliza está aberta para atender todos, mas desde que a gente tenha uma simbiose, sabe, possa entender o trabalho nosso hoje, como que a Agiliza trabalha, entendeu? Certo. Gente, William, queria fazer uma pergunta para você. Existe, qual é o percentual de venda de imóvel financiado? Financiado? As pessoas procuram muito, assim, existe um... Hoje é 80%. 80% dos imóveis que vocês vendem é financiamento. É financiamento. Existe o comprador ali, que é o imóvel de moradia, né? E tem os investidores. Os investidores, como eu que te falei, também financia. Que faz o financiamento. A pessoa, ela faz o financiamento,
Eu vendi agora um imóvel para um cliente, até o Charles que fez toda a documentação para mim. Ele comprou o imóvel, onde ele montou ele tinha uma clínica e ele precisava ampliar essa clínica dele. E a gente fez toda a linha de crédito. Você não precisa descapitalizar, o dinheiro que você tem, você usa na reforma. Então o imóvel dá financiamento, ele foi lá, fez o financiamento dessa nova aquisição dele. Esse dinheiro que ele tinha parado lá, que era para comprar o imóvel, ele fez toda a parte de reforma. Mobília, hoje está numa clínica nova, né? E ele, como se ele estivesse pagando um aluguel, quem paga hoje é a clínica dele que paga o imóvel dele. Paga e ele tá aí, tranquilo aí. com patrimônio. Isso, então hoje é uns 80%. A permuta, ela tá muito forte no mercado, né? Voltou, né? Antigamente existia muita permuta. Isso acabou por um tempo. Me prejudicou muito. Me ferrou muito. Ih, tá voltando, hein? Eu falo porque o ano passado foi o pior cenário que eu passei. Para o crédito imobiliário. As incertezas do mercado como um todo, a inadimplência, taxa de juros, Selic, uma série de fatores fizeram com que as pessoas deixassem de fazer o financiamento imobiliário e partissem mais para a permuta. Né? Isso está se refletindo, está se revertendo um pouquinho agora. Espero que até a metade do ano isso eu creio que até volte ao normal. Metade do ano, aí um pouquinho para frente. A gente vai ter um pouco mais de redução da Selic amanhã, né? Amanhã, dia 20, não sei quando que vai ao ar aqui, vai estar disponível, mas amanhã, dia 20... A perspectiva é de que nós tenhamos mais 0,5 ponto percentual da taxa de juros Selic. Será a 7ª redução seguida da Selic desde janeiro de 2023, se não me falha a memória. Isso mesmo, ela veio... Então o cenário é assim, se for em termos de Selic, é um bom cenário. Haja visto ela ser preponderante para determinar a taxa de juros de outras modalidades, incluindo o crédito imobiliário. No entanto, eu acredito que o crédito imobiliário mesmo, os bancos vão diminuir um pouco essa taxa de juros. Os bancos privados, o qual tem a menor taxa de juros hoje, 10,49, acredito que até junho isso aí tenha uma redução aí de pelo menos 1%, que é o que se ventila dentro das instituições bancárias, tá? Acredito, espero que se mantenha isso. Mas a redução da taxa Selic, ela também reduz a taxa, o retorno que aquele cliente tem lá um determinado valor aplicado, essa aplicação também começa a ter um rendimento menor e atrelado a isso ele tem o quê? Toda a taxação. Então, os olhos do investidor, aquela pessoa que é mais conservadora, começa de repente tirar o dinheiro que está investido, voltar os olhos para o mercado imobiliário ou até mesmo colocar o dinheiro na poupança, o qual ele não tem tributação nenhuma, entendeu? Então é um bom cenário, é um bom sinal. Se deixar na poupança, você não vai ter a valorização que um imóvel te traz. Que traz, exatamente. Então o imóvel é a melhor solução. Desde sempre. Desde sempre. Nossos pais sempre sempre falaram Quem isso. compra terra nunca erra. Esse é o leão do Ilhac. Não tem. Isso surgiu agora, esse dilema surgiu recentemente aí, das pessoas falaram, vale a pena pagar imóvel, faz aquela continha ali, meu amigo, isso aí não funciona. Coloque esse dinheiro aplicado ali. Isso funciona para quem tem um rendimento constante, uma aplicação constante. Eu vou conseguir colocar R$3.000 aplicados todo mês em determinado fundo, em determinada aplicação. Não é o caso. Qualquer dor de barriga você vai lá e recorre aqui. Quando você tem o seu patrimônio linkado no teto que faz sentido para você, para sua família, você vai se espremer de uma forma ou de outra para quitar aquilo lá. Exato. É muito diferente. Isso funciona para quem tem recursos realmente disponíveis para fazer essa aplicação. Vamos lá, um exemplo, R$3.000 ao longo de 10 anos constantemente. Aí pode fazer sentido. Caso contrário, não. Não é a realidade do brasileiro. Meninos, e quanto tempo leva em média um trâmite assim de um financiamento? De um financiamento?
Olha, se tiver toda essa parte de documentação do imóvel, né? Se ela tiver sadia, uma matrícula já com a construção averbada, a pessoa tiver com um crédito sadio também, uns 15 dias. 15, 20 dias, Depende né, do Charles? A gente consegue aprovar. Tudo isso é velocidade. Né? Tudo isso é de acordo. Por exemplo, a gente aprova o crédito hoje. Vamos aprovar o crédito do cliente hoje, ok? Aprovamos o crédito do cliente. Já a equipe nossa, nós temos uma equipe de consultores internos, que eles já vão entrar em contato com o vendedor e com o comprador e já vão mandar todos os formulários pertinentes para ambas as partes. Se a gente receber esses formulários preenchidos e assinados na mesma velocidade, o trâmite é um. Se esse imóvel não tiver interveniente quitante, o trâmite é outro. Se tiver FGTS, é um pouquinho mais tempo também. Então tem uma série de fatores. De repente o cliente não averbou um divórcio que precisa constar, não averbou uma partilha, entende? Então tudo isso são fatores que podem atrasar o financiamento. Redondinho, uns 15, 20 dias. 20 dias no máximo. E você falou desse negócio de divórcio e tal. E a pessoa que ela não é casada, se ela quiser comprar o imóvel financiado junto com outra pessoa, existe pode. isso? Ela pode. Uma Ela pode composição de fazer renda, a composição de Ah, é? renda, ela pode compor renda, ou se ela tiver a união estável, ela pode apresentar a união estável que ela entra também no financiamento. O ideal seria que ela entre com uma renda, que aí ela entra de fato no financiamento junto com a outra pessoa. Então é possível. Você é casado ou não, um irmão, uma irmã, podem comprar, né, amigos, vamos comprar esse imóvel aqui juntos, é perfeitamente possível. Lógico, obedecendo todas as regras que tem que ter. Tá? Cada banco tem. Tem bancos que, por exemplo, você pode compor renda com 3, 4 pessoas, tem banco que é só com 2 pessoas e acabou. Não consegue mais. Não consegue mais. Legal. E um tabu, assim, que todo mundo fala, enfim, eu estava conversando com os meninos de um caso próprio, em relação à amortização dos juros no financiamento imobiliário. Todo mundo acha que esse negócio de amortização não funciona. Porque, né, na prática mesmo, se você não souber... Porque o que acontece? Geralmente a pessoa vai lá, tá pagando o financiamento ali redondinho, religiosamente, todo mês. Pagou 2, 3, 4, 5 anos. E na hora que ela vai quitar, ela vai pagar o saldo devedor. O saldo devedor não vai ter desconto nenhum. Então ela tem que usar o quê? Ela pagou uma parcela e ela sobrou ali, ela tem um dinheiro a mais, ela pode amortizar ou o prazo do seu financiamento, do contrato, ou diminuir os valores da parcela. Eu sempre falo para a pessoa o seguinte: analisar o que é melhor. Se está no começo e a sua renda ela está totalmente comprometida, o que eu sugiro? Entrou um valor, diminui o valor da parcela um pouquinho para você ter um fôlego. E depois você vem diminuindo o prazo. Com isso é para a pessoa que está no limite, no limiar mesmo da sua renda. Para quê? Para que ela tenha um fôlego ali na frente, um fôlego financeiro. E depois ela vem diminuindo o prazo. Uma coisa interessante, né, Charles? A cada 2 anos você pode usar o FGTS também para poder amortizar. Para poder amortizar. Então tem uma série de fatores. Esse negócio, vou ficar pagando 35 anos. Porque é muito comum, as pessoas vão lá. Não vale a pena quitar, vou ficar pagando até o fim. Não, o que acontece? O que acontece? É muito comum isso. Isso é muito comum. A pessoa vai lá, a gente manda a simulação e na simulação lá está descrito o valor total que ela vai pagar ao longo desse financiamento. Um exemplo chulo, 500 mil, eu vou pagar 1,5 milhão. Eu falei, nossa, mas 1,5 milhão, o banco vai cobrar 3 vezes mais. Meu amigo, espera para comprar esse imóvel daqui a 35 anos. E você não vai ficar pagando, ninguém paga 35 anos um imóvel. Ninguém vai ficar pagando. Um exemplo, 500 mil de financiamento, eu não sei muito bem quanto daria, mas vamos lá. É uma parcela de 5 mil reais. Então tá bom, já que você está falando que você vai ficar pagando 1 milhão 3 vezes mais o imóvel, veja 5 mil reais de parcela daqui a 35 anos. Talvez você compre uma Coca-Cola. Estou fazendo até propaganda aqui. Entende? Talvez, você está entendendo? Então, essa correlação ela é muito difícil de fazer. O que eu sempre falo, faça uma parcela que caiba no seu orçamento ou se esforce
Deixe de dar aquela saidinha. Esse ano a gente vai viajar. Não vamos segurar aqui. Para quê? O objetivo... Trocar o carro, não? Não, segura um pouquinho. Ali. Segura um pouquinho, daqui a pouco. O valor monetário dessa parcela não representa mais no seu orçamento. Aí você vai fazer os seus planos de viajar. Às vezes você troca até o imóvel no meio do financiamento. Você percebe? Acontece muito. Muito. Você lembra que a gente conversou sobre isso, né? Que você falou assim, olha, você é mais agressivo ou não? Eu falei, no momento a gente mostra para a pessoa que é o melhor cenário é um outro imóvel para ele. Mas isso tem acontecido muito em um prazo, como eu falei pro Charles, a gente estava conversando aqui, 5, 6 anos, você já tem a pessoa te procurando, fala, hoje cabe para mim aquela outra parcela. E ela já tem o imóvel dela com uma valorização também, que ela usa como parte de pagamento e faz o financiamento do restante. Então isso dá para fazer, assim... essa cultura tá mudando, né, Charles? Hoje tem mudado... Tem muito mais conhecimento, né? Hoje... Então a gente consegue quebrar muitos mitos. Muito. Isso aí ocorre muito. Todo mundo acha. Eu quitei o meu financiamento e não tive um pingo de desconto. Não teve porque você veio pagando religiosamente e o seu saldo devedor daquele dia era aquele. Agora, entrou um dinheiro, paga a parcela do dia, entrou, 20 mil reais, quero antecipar ali, você vai ter desconto. Então, com isso, você consegue o quê? Diminuir o prazo do financiamento. Você tendo, lógico, é esforço, é propósito. Se você tiver esse propósito, você vai pagar esse imóvel num prazo muito menor do que você imagina. Porque o contrato de financiamento, os juros, ele está sempre nos primeiros anos. É onde sua parcela acaba ficando mais alta. Depois de um tempo que você vem pagando isso, você vê que começa, né, a quando você amortiza, esses juros diminuem. Quando você amortiza o juro daquela amortização, você paga a amortização. É o que você estava falando do imóvel, né? É diferente. De um caso seu mesmo, né? Agora. Você vem puxando ele, vai pagando, relojamento, puxando, e logo você encontra os dois ali. E agora eu te falo um outro, o inverso. Aquela pessoa que está pagando o financiamento religiosamente, 5 mil reais de parcela. Não sei por que 5 mil, mas tudo bem, vamos lá. Fica no 5. 5 mil reais de parcela. Pense, daqui 5 anos, esses 5 mil reais, você nem vai querer quitar. Porque nem vai valer a pena. Não vai valer a pena. Nem vai valer a pena. Vai deixar aí sim, é melhor até você deixar o seu dinheiro aplicado ali. Viu, mas uma parcela de 5 mil, dá pra comprar um móvel de 1 milhão, né, Charles? Olha lá. Aumenta isso daí. Tem bastante imóvel. Uma parcela de 5 mil aí, você vai comprar aí um imóvel na tabela SAC aí de uns 480 mil reais, mais ou menos. Isso no prazo de 420 meses. Aí. Com financiamento total, né? Financiamento total. Financiamento dos 500 mil. Basicamente. Gente, já tô me sentindo tão segura aqui que já tô... Vambora. Vamos aprovar o crédito. Já tem um corretor na sua frente e um correspondente. Se for por falta de crédito, não acabou o problema. Gente, que gostoso isso, né, William? Os clientes, né, Sim. Seus clientes ter essa segurança. Inclusive, comprar e daí depois chegar no meio, William, me ajuda. Eu quero quitar esse imóvel, qual é o melhor caminho? Tudo isso você oferece. A gente mesmo. Eu já... chamei o Charles, vamos dar uma assessoria para essa pessoa. Hoje ela já está no momento que ela consegue quitar de qual melhor forma. O Charles analisou o contrato dela. Sensacional. Falou, olha, vamos fazer assim e no próximo mês você quita. Né? Isso foi assim, ajudou ela naquele momento ali. Ela teve um desconto que ela significativo. Significativo, que ela estava pleiteando. E deu tudo certo e a gente fez uma próxima venda. E tem só mais um tema aqui que eu acho relevante, muito relevante, aliás. Se você aí, tá pretendendo fazer um financiamento, achando que a taxa de juros vai diminuir o mês que vem, com isso o que acontece? Oferta e procura. A taxa de juros pode diminuir? Pode. No entanto, ela diminuindo, a procura por aquele imóvel que você está pensando em comprar hoje, ele vai aumentar e, consecutivamente, o preço dele também. Então, se você está pensando em fazer um financiamento imobiliário, qual é o melhor momento? O momento é hoje. É agora, né? É hoje. Amanhã, até o final do ano, se a taxa de juros diminuir aí pelo menos 2 pontos percentuais, nós temos o advento de fazer o quê? A portabilidade de crédito. Ou seja, você contratou o seu crédito hoje a 10,49. Se no final do ano tiver 8,49, que é uma previsão, a gente consegue portar esse financiamento seu para 8,49 também.
Ou seja, vá deixar para comprar esse imóvel hoje, um exemplo, 500 mil, 1 milhão para daqui no final do ano. Quero ver se você vai comprar pelo mesmo valor. Não ser que negócio de ocasião. Eu estou falando isso, William, por quê? O ano passado eu fui atender uma pessoa, um empresário aqui de Limeira, lá na Anhanguera, uma pessoa super estruturada, inteligente, não tenha dúvida. E ele me chamou o contador dele. E o contador dele trouxe uma calculadora lá, acho que... Da NASA? Da NASA, de algum interplanetário. Nunca vi tanto números. Cara, tanto botão naquilo, e eu fiquei ali. Aí o contador da empresa dele, topíssimo, um senhor, tem o maior respeito. No entanto, ele falou, esquece, você não vai comprar esse imóvel aqui não. Esses imóveis vão começar a diminuir o valor agora. Daqui 2, 3 meses, esses imóveis vão cair o valor dele. Cai o valor de algum imóvel? Não. A não ser que for um negócio de ocasião. Eu tenho esse imóvel e preciso, por um motivo pessoal, vender ele, e aí eu queimo esse imóvel. Caso contrário, não tem. A gente falou sobre isso, Não né? tem, cara, não existe isso. Aí eu pensei comigo, né? Fui lá, fiquei 2 horas lá atendendo, tal. Infelizmente, ele não fez o financiamento comigo, não comprou o imóvel. Tá tudo certo. Tá tudo certo. No entanto, eu falei comigo, esse contador topíssimo, senhor, competente demais, mas no mercado imobiliário, me desculpa... Mudou muito, né? Não faz sentido. Mudou muito. Não fez sentido o que ele estava falando ali, entendeu? E hoje, quando você apresenta um financiamento, como o Charles falou, para uma pessoa um pouco mais conservadora, ela né? assusta um lá pouco. de trás, então eles falam muito isso daí. Nossa, você vai tirar o seu dinheiro, você vai comprar, você vai entrar nessa parcela. E muitas das vezes a pessoa compra, a empresa paga, com o pé nas costas, ela vai pro prédio próprio. Exatamente. Ela tem, né, pode crescer muito mais, pessoas que pagam um absurdo de aluguel. Nossa. E você não constrói patrimônio. Eu fiz o financiamento uns 3 anos atrás de um consultor da XP. Veja bem, ele não tem um escritório da XP, ele é consultor da XP. Ou seja, um cara entende de mercado, de números. Ele falou, compensa, eu vou fazer o financiamento, porque compensa para mim fazer o financiamento. Entende? Então, poucas pessoas têm esse entendimento. Ainda tem o mito. Infelizmente, está se vendendo muito a ideia de que não vale a pena você financiar, não vale a pena você comprar imóvel, continua pagando seu aluguel aí. Você que está pensando isso aí, me fale daqui 5 anos. Você perdeu investimento, não construiu patrimônio, oportunidade, sua família está ali, ao ócio do aluguel. Exatamente. Gente, se deixar... Olha, a gente fica falando aqui... tem muito... O tema é muito vasto. É muito vasto, muito interessante. E, gente, assim, para nós finalizarmos, né? Porque a gente tem que finalizar, vamos ficar com 2 horas aqui de podcast. Quais são as perspectivas, né, para vocês, assim, do mercado imobiliário daqui para frente? Que a gente teve, né, William, a gente falou sobre essa supervalorização que teve. A gente já chegou, né, a esse consenso de que não vai baixar. Esquece, não vai. Os imóveis não vão regredir o valor, muito pelo contrário. Cada vez eles vão ser mais valorizados. Sim. E quais são as perspectivas para vocês nesse Vamos lá. cenário? Eu vou te falar uma coisa aqui. Como que você vai reduzir o preço de imóvel se os insumos estão cada vez mais caros? E não só isso também. Né? O nosso... existe a linha do tempo que a gente, né, já falou no anterior lá. E vai se manter por um tempo o valor, tá? Mas ele vai ter uma crescente um pouco mais lenta aí, né, devido à crescente que teve, mas assim, a perspectiva é a melhor possível, como o Charles falou, o melhor momento é sempre agora comprar o imóvel, a todo momento é sempre melhor você comprar o imóvel, e eu tenho assim uma perspectiva muito boa, a gente já acostumou, né, nós estamos aí, já aprendemos novamente a trabalhar. Então isso está trazendo, o banco está baixando, o dinheiro está ficando mais acessível e o mercado tem a crescer cada vez mais, como o Charles falou, os insumos vêm subindo e o nosso mercado, o mercado imobiliário, ele tem, né, essa definição aí, mas eu creio que... nós temos muito. Nós temos um gap habitacional no país enorme, tá? Então,
mercado imobiliário, você que está pensando em investir no mercado imobiliário, começar a construir, vender, comprar, o melhor momento é sempre o agora, tá? Essa perspectiva aí da taxa de juros, da redução da taxa de juros, Selic será, como eu falei, a 7ª redução consecutiva. Muito provavelmente isso vai refletir em um futuro breve em reduções de taxa de juros. Eu estou falando dos bancos privados, que são os bancos que eu trabalho, tá? Mas então, os outros bancos vão acabar acompanhando também. Sabe o que acontece? Parece que eles vão tomar uma decisão, eles vão se encontram todo mundo no mesmo local. Senta todo mundo num podcast. Toma lá seu uísque, sua será cerveja. Que não acontece isso? Tem a mesa redonda lá? Parece que eles marcam encontro no mesmo lugar, que a hora que um toma uma ação, os outros vêm o efeito dominó, vem tomando tudo. Vem puxando para baixo. Mas a perspectiva, eu acho que vai ser um cenário muito melhor daqui para frente. Sensacional. Gente, ó, eu vou colocar aqui, a gente vai deixar no vídeo pra vocês também como vocês podem encontrar o William. Sim. William Marcelino, Portal Imóveis e também o Charles, da Agiliza. Como é que tá o arroba mesmo, Charles? Ó, Agiliza com 2 L's e Z no final, oficial. A Agiliza está de braços abertos para atender você, corretor autônomo, você dono de imobiliária. Basta apenas a gente criar o quê? Um modelo de trabalho que faça parte, que vocês tenham um entendimento para que as parcerias sejam tão duradouras quanto nós temos aqui com esse parceiro. Eu tenho uma preocupação de indicar, né, profissionais. Não tenho nenhum, assim, preocupação de indicar o Charles. A gente já está há um bom tempo junto. Por isso que eu fiz esse convite para ele eu aqui. Eu só tenho a agradecer. Né? Ele, de portas abertas, falou, vamos lá. Na hora, né? Na hora. Isso aqui não é um convite, é uma convocação. Né? Então, é assim, gente, quem precisar mesmo, pode procurar, imobiliária, corretor, ele tá aqui, ele é um puta de um parceirão mesmo. E esse cara aqui entende muito de área. Pouquíssimos corretores entendem tanto de áreas para empreendimentos como esse cara aqui. Então vamos parar, senão vai ficar muito... Esse cara entende muito. Gente, que delícia de bate-papo, viu? Obrigada, agradecer o carinho de vocês. Foi muito gostoso mesmo esse bate-papo. Aprendi demais. E vou conversar aqui nos bastidores, quem sabe, né? A gente já deixa os documentos. Vem agora, vou passar os dados aqui. Vambora. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Queria agradecer também o pessoal aqui da Play Podcast por toda essa estrutura incrível, né? Para que a gente possa receber os convidados. E é isso, gente. Muito obrigada, meninos. Sucesso para nós. Obrigado. E até o próximo episódio do Fala Pri Podcast.